Debaixo da chuva que caía sem piedade, um homem quebrado segurava um bebê nos braços, enquanto duas crianças se agarravam às suas pernas, tremendo de frio e medo. Ele bateu na porta daquela casa desconhecida com o desespero de quem não tinha mais nada a perder. Quando a mulher abriu e viu aquela cena, ela tomou uma decisão que ninguém esperava. Uma decisão que mudaria o destino de todos para sempre. Mas ela não imaginava que não estava apenas salvando vidas naquela noite. Estava construindo um futuro que nem nos seus sonhos mais ousados tinha imaginado. Era uma época em que a palavra de um homem valia mais que qualquer papel assinado. E a honra era o bem mais precioso que alguém podia ter. Mas também era um tempo em que a traição existia, cruel e devastadora, capaz de destruir famílias inteiras em uma única noite. E quando a traição vinha de quem menos se esperava, o estrago era ainda maior. Naqueles tempos do Brasil antigo, os trabalhadores rurais viviam nas terras dos fazendeiros, em casinhas simples, cedidas como parte do pagamento pelo trabalho duro. Trabalhavam de sol a sol, plantavam, colhiam, cuidavam do gado e, em troca, tinham um teto, comida na mesa e a promessa de proteção do patrão. Era uma relação de dependência, mas também de lealdade. Até que essa lealdade fosse quebrada. As mulheres da época tinham poucas escolhas. Casavam cedo, tinham filhos, cuidavam da casa. Mas algumas, seduzidas por promessas de vida melhor, por luxo e conforto, esqueciam os votos que fizeram. E quando uma mulher abandonava o marido e os filhos por outro homem, especialmente se esse homem fosse o patrão rico, o escândalo era imenso. O marido traído perdia não apenas a esposa, mas também o trabalho, a casa e, muitas vezes, a dignidade. Esta é a história de um homem que perdeu tudo em uma noite e de uma mulher que, mesmo tendo quase nada, deu tudo. É a história de como a bondade pode ser a semente da prosperidade, de como o amor pode nascer das cinzas da traição, e de como, às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito maior. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Joaquim tinha 35 anos, mãos calejadas de tanto trabalho e um coração que até aquela noite ainda acreditava no bem das pessoas. Trabalhava como peão numa fazenda grande há quase 10 anos, desde que se casara com Isabel. Moravam numa casinha simples de madeira dentro da propriedade. Ele, a esposa e os 3 filhos. Pedro, de 7 anos, Teresa, de 5, e o bebê Antônio, de apenas 8 meses. A vida não era fácil, mas era digna. Joaquim acordava antes do sol para trabalhar na lavoura, cuidar do gado, consertar cercas. Isabel cuidava da casa e das crianças. Não tinham luxo, mas tinham o suficiente. E Joaquim amava sua família mais do que tudo. Trabalhava duro justamente para dar a eles uma vida melhor. O patrão era um homem rico e poderoso. Viúvo há alguns anos, morava sozinho numa casa grande de 2 andares, com móveis finos e empregados para tudo. Era respeitado ou temido por todos na região. E Joaquim, ingênuo, acreditava que trabalhando bem e sendo leal, conquistaria o respeito daquele homem. Mas o que Joaquim não sabia é que nos últimos meses algo estava acontecendo. Isabel tinha começado a ir mais vezes à casa grande, levando quitutes, oferecendo-se para ajudar com a limpeza. O patrão sempre aceitava, gentil, generoso, e começou a dar presentes. Um pedaço de tecido aqui, uma joia simples ali. Para a esposa do meu melhor trabalhador, ele dizia. Joaquim não desconfiava de nada, via apenas a bondade do patrão. Mas os outros peões viam mais. Sussurravam entre si. Cuidado, Joaquim.
O patrão está de olho na sua mulher. Mas Joaquim ria. Vocês são invejosos. O patrão é homem de bem. Como estava errado. Numa noite quente de setembro, Joaquim voltou mais cedo do campo porque um touro tinha quebrado a cerca e ele precisava buscar mais arame. Quando chegou em casa, a porta estava trancada por dentro. Estranhou. Isabel nunca trancava a porta quando ele estava fora. Bateu. Ninguém respondeu. Bateu de novo, mais forte. Isabel, está tudo bem? Ouviu barulho dentro, passos apressados, sussurros. O coração de Joaquim começou a acelerar. Ele empurrou a porta com força e ela cedeu. A cena que viu o destruiu. Isabel estava ali arrumando a roupa às pressas e saindo do quarto, abotoando a camisa, estava o patrão. Joaquim ficou paralisado. Não conseguia processar. Seu patrão, sua esposa, na sua casa, na sua cama. O que está acontecendo aqui? Ele conseguiu dizer com a voz tremendo. Isabel baixou a cabeça envergonhada, mas não arrependida. O patrão, porém, não mostrou vergonha alguma. Apenas irritação. Joaquim, eu ia te contar de um jeito melhor. O patrão disse com uma calma absurda. Isabel e eu nos apaixonamos. Essas coisas acontecem. Joaquim sentiu as pernas fraquejarem. Apaixonaram? Ela é minha esposa, mãe dos meus filhos. O patrão deu de ombros. E agora ela vai ser minha companheira. Eu posso dar a ela uma vida que você nunca poderia. Luxo, conforto, respeito. Joaquim olhou para Isabel, esperando que ela negasse, que dissesse que era mentira, que o patrão estava forçando. Mas ela não disse nada disso. Apenas olhou para ele com olhos vazios e disse: Eu cansei, Joaquim. Cansei de viver na pobreza. Cansei de não ter nada. Ele pode me dar tudo. Joaquim sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. E os filhos? Você vai abandonar seus filhos? Isabel olhou para o chão. Eles vão ficar com você. Eu não posso levá-los, mas vou estar perto. Vou poder visitá-los. Mentira. Ela sabia que não ia, mas dizia aquilo para aliviar a própria culpa. O patrão, agora irritado com a cena, disse friamente: Joaquim, você tem até amanhã de manhã para sair da casa. Está demitido. Não quero você trabalhando mais aqui. Joaquim não conseguia acreditar. Demitido? Eu trabalhei quase 10 anos para você. O patrão cruzou os braços. E eu te paguei por quase 10 anos. Agora acabou. Pega seus filhos e vai embora. Isabel saiu atrás do patrão, sem olhar para trás, sem se despedir dos filhos que dormiam no quarto ao lado. Joaquim ficou sozinho na sala, desmoronado no chão, chorando. Pedro, o filho mais velho, acordou com o barulho e veio ver o pai. Pai, por que o senhor está chorando? Joaquim abraçou o filho com força. Nada, meu filho. Volta para a cama. Mas não era nada, era tudo. Naquela noite, Joaquim perdeu a esposa, o emprego, a casa e a dignidade. E a pergunta que não queria calar era: como ele iria sobreviver com 3 crianças pequenas, sem nada, sem ninguém? Pela manhã, Joaquim juntou as poucas coisas que tinham. Roupas velhas, cobertores remendados, pegou os 3 filhos e partiu. Pedro e Teresa andavam ao lado dele, confusos. Antônio, o bebê, estava nos braços chorando. Para onde a gente vai, pai? Pedro perguntou. Joaquim não sabia responder, apenas disse: para longe daqui. Eles caminharam pela estrada de terra por horas. Não tinham dinheiro para a carroça, não tinham para onde ir. Joaquim apenas queria sair daquela região, de tudo que lembrasse a traição. Andaram o dia inteiro, comendo apenas o pão seco que ele tinha guardado, bebendo água de um riacho. As crianças estavam cansadas, mas não reclamavam. Sentiam que algo muito grave tinha acontecido. No final da tarde, o céu começou a escurecer. Nuvens pesadas se formaram e, em questão de minutos, começou uma chuva torrencial. Joaquim tentou achar abrigo, mas não havia nada além de campo aberto. As crianças começaram a chorar, molhadas e com frio. O bebê estava gelado, tremendo nos braços do pai. Joaquim sentiu desespero.
Deus, por favor, me ajuda, ele orou. E foi então que viu ao longe uma luz, uma casa pequena, simples, mas uma casa. Ele correu carregando o bebê, puxando os outros dois pela mão. Quando chegaram na varanda, bateram na porta com desespero. Uma mulher abriu. Ela tinha 30 anos, cabelos presos num coque, vestido simples mas limpo, e olhos que mostravam cansaço, mas também bondade. Joaquim, encharcado, segurando o bebê que não parava de chorar, disse com a voz quebrada: "Por favor, senhora, só queria um teto para nos abrigar essa noite. Só essa noite. Meus filhos estão morrendo de frio." A mulher olhou para aquela família destroçada e, sem hesitar, abriu a porta completamente. "Entrem rápido." E naquele momento, sem saber, ambos estavam prestes a mudar o destino um do outro para sempre. A mulher que abriu a porta se chamava Luísa. Tinha 30 anos, era viúva há 4 e vivia ali naquele sítio simples com a mãe, Dona Rosa, que já passava dos 60 e tinha dificuldade para andar. O marido de Luísa tinha morrido num acidente com o cavalo. Caiu, bateu a cabeça numa pedra e não acordou mais. Deixou Luísa sozinha com dívidas, com terra para cuidar e com pouquíssima ajuda. Quando Joaquim e as crianças entraram pingando água pelo chão de madeira, Luísa não perdeu tempo. "Tira essas roupas molhadas das crianças. Vou buscar cobertores." Ela correu para o quarto. Voltou com 3 cobertores de lã velha, mas quente, e envolveu as crianças. O bebê estava com os lábios roxos de frio. "Esse aqui está muito gelado", Luísa disse preocupada. "Eu vou esquentar água para um banho morno e vou fazer um chá quente." Joaquim, ainda em choque com tudo, apenas assentiu. Luísa trabalhou rápido. Esquentou água num caldeirão grande. Preparou uma bacia e deu banho morno no bebê, esfregando o corpinho dele com cuidado até ele parar de tremer. Pedro e Teresa receberam roupas velhas que tinham sido do falecido marido de Luísa. Ficavam grandes, mas era melhor que nada. Dona Rosa, a mãe de Luísa, apareceu mancando da cozinha. "Quem são essas pessoas, filha?" Luísa explicou rapidamente. "São viajantes, pegaram a chuva. Vão ficar essa noite." Dona Rosa olhou para Joaquim com desconfiança, mas vendo o estado das crianças, seu coração amoleceu. "Vou fazer sopa." Eles sentaram à mesa pequena, simples, com apenas 4 cadeiras. Dona Rosa trouxe uma panela de sopa de legumes com pedaços de galinha. Não era muito, mas era quente e cheiroso. As crianças devoraram. Joaquim mal conseguia comer. A garganta apertada pela vergonha e pela dor. Luísa percebeu. "O senhor precisa comer também. Precisa ter forças para os seus filhos." Joaquim olhou para ela. "Por que a senhora está fazendo isso? A senhora não me conhece." Luísa serviu mais sopa para Pedro. "Porque vocês precisam, e porque eu sei o que é precisar e não ter ninguém para ajudar." Ela não pediu explicações, não fez perguntas invasivas. Apenas ajudou. Depois da refeição, Luísa arrumou palha no chão da sala, cobriu com um cobertor velho e fez uma cama improvisada para Joaquim e as crianças. Não é muito, mas é melhor que o chão frio. Joaquim segurou a mão dela emocionado. "Obrigado de coração. A senhora salvou meus filhos hoje." Luísa sorriu cansada. "Descanse. Amanhã a gente conversa." E foi para o quarto dela, onde dormia com a mãe. Mas antes de dormir, Dona Rosa perguntou: "Filha, você não acha perigoso deixar um homem estranho aqui?" Luísa balançou a cabeça. "Mãe, olha nos olhos dele. É um homem quebrado. Ele não é perigoso. Ele está desesperado." Dona Rosa suspirou. "Você sempre foi bondosa demais, Luísa. Tomara que não se arrependa." Luísa apenas rezou antes de dormir, pedindo a Deus que mostrasse o caminho certo. Naquela noite, a chuva continuou caindo forte, mas dentro daquela casa humilde, 4 almas encontraram um abrigo temporário. E o que viria depois, ninguém podia imaginar. Pela manhã, Joaquim acordou com o som de galos cantando. As crianças ainda dormiam exaustas.
Ele se levantou devagar, arrumou os cobertores e foi até a cozinha. Luísa já estava acordada preparando o café. "Bom dia", ela disse. "Dormiu bem?" Joaquim assentiu. "Melhor do que eu merecia." Eles sentaram à mesa. Luísa serviu café com leite aguado e broa de milho. "Senhor, eu nem sei seu nome." Joaquim percebeu que realmente não tinha se apresentado. "Joaquim. Me chamo Joaquim, e esses são meus filhos, Pedro, Teresa e o bebê Antônio." Luísa sorriu. "Prazer, Joaquim. Eu sou Luísa e aquela é minha mãe, Dona Rosa." Joaquim respirou fundo. Sabia que precisava explicar. "Luísa, eu preciso te contar o que aconteceu. Você merece saber." E contou tudo. A traição da esposa, a expulsão do patrão, a fuga. Luísa ouviu em silêncio, sem julgar, apenas com compaixão nos olhos. Quando ele terminou, ela disse: "Sinto muito. Ninguém merece passar por isso." Joaquim limpou as lágrimas que teimavam em cair. "Eu não sei o que eu vou fazer agora. Não tenho dinheiro, não tenho para onde ir, não tenho nada, só esses 3 filhos para cuidar." Luísa olhou pela janela, vendo o campo que mal conseguia manter sozinha, o celeiro que precisava de conserto, a cerca quebrada, o gado que precisava de cuidados. E tomou uma decisão. "Joaquim, eu tenho uma proposta. Eu vivo aqui sozinha com minha mãe. Meu marido morreu faz 4 anos e desde então eu estou lutando para manter esse sítio funcionando. Eu não consigo fazer tudo sozinha. Preciso de ajuda." Joaquim olhou para ela sem entender aonde ela queria chegar. Luísa continuou: "Você precisa de um lugar para ficar com seus filhos. Eu preciso de alguém para ajudar com o sítio. Que tal a gente fazer uma troca? Você trabalha aqui, cuida da terra, dos animais, conserta o que está quebrado. Em troca, vocês podem morar aqui. Eu ajudo a cuidar dos seus filhos e você ajuda a cuidar do sítio." Joaquim ficou sem palavras. "Luísa, você mal me conhece. Como você pode confiar em mim assim?" Luísa olhou nos olhos dele. "Eu posso estar errada, mas minha intuição diz que você é um homem bom. Um homem que foi traído, mas não perdeu a dignidade. E eu acredito que Deus não te trouxe até minha porta por acaso." Joaquim sentiu os olhos arderem. Eu aceito e prometo que vou trabalhar duro. Vou fazer esse sítio prosperar." Luísa estendeu a mão. "Então temos um acordo." Eles apertaram as mãos e naquele momento, sem saber, estavam plantando a semente de algo muito maior do que uma simples troca de favores. Dona Rosa, ouvindo a conversa da cozinha, balançou a cabeça. "Essa menina vai acabar se complicando", ela murmurou. Mas no fundo, ela também sentia que aquilo era certo. Porque às vezes a coisa certa não faz sentido na lógica, mas faz no coração. Joaquim começou a trabalhar no mesmo dia. Não queria ser visto como aproveitador. Queria provar seu valor. Luísa mostrou a ele toda a propriedade. Eram 5 hectares de terra com uma pequena lavoura de milho e feijão, um pasto com 6 vacas e um boi, um galinheiro com 20 galinhas e um celeiro que mais parecia que ia desabar a qualquer momento. "Está tudo meio largado", Luísa disse envergonhada. "Eu faço o que posso, mas tem coisa que eu não consigo sozinha." Joaquim olhou ao redor com olhos de quem entendia de terra. "Dá para recuperar. Vai dar trabalho, mas dá." E começou imediatamente. Nos primeiros dias, Joaquim trabalhou sem parar. Consertou a cerca do pasto que estava toda quebrada, evitando que o gado fugisse. Reformou o galinheiro, tampou os buracos por onde os predadores entravam e matavam as galinhas. Limpou o celeiro, organizou as ferramentas e começou a plantar verduras numa horta nova que ele mesmo cavou. Luísa observava de longe, impressionada. Aquele homem trabalhava com uma dedicação que ela não via há anos. E não era só o trabalho pesado. Ele fazia tudo com capricho, com atenção aos detalhes. "Ele trabalha como se a terra fosse dele", ela comentou com a mãe. Dona Rosa resmungou. "Tomara que não queira tomar de você." Mas Luísa não sentia isso.
Via em Joaquim apenas um homem tentando reconstruir sua dignidade através do trabalho. E ela, por sua vez, começou a ajudá-lo de outra forma. Cuidava das crianças enquanto ele estava no campo, dava banho no bebê Antônio, trocava as fraldas de pano, embalava quando chorava. Brincava com Pedro e Teresa, ensinava a menina a costurar, ensinava o menino a ler. Pedro, inicialmente tímido, começou a se abrir. Dona Luísa, a senhora é boa, parece com a mamãe. Antes dela ir embora. Luísa sentiu o coração apertar. Abraçou o menino. Sua mãe ainda pode voltar, meu filho. Pedro balançou a cabeça. Não vai, e está tudo bem. Pelo menos a gente tem a senhora agora. Teresa, a menininha de 5 anos, se apegou a Luísa de uma forma ainda mais profunda. Seguia ela para todo lado, ajudava com as tarefas da casa. À noite, pedia para Luísa contar histórias antes de dormir. Dona Luísa, a senhora pode ser nossa mãe nova? A menina perguntou uma noite com aquela inocência de criança. Luísa ficou sem saber o que responder. Olhou para Joaquim, que estava ouvindo da sala. Ele se aproximou e disse à filha: Teresa, a Dona Luísa é nossa amiga. Ela está nos ajudando, mas ela não é nossa mãe. Teresa fez biquinho, mas eu queria que fosse. Joaquim não soube o que dizer. Luísa apenas alisou o cabelo da menina. Dorme, meu anjo. Deus vai cuidar de tudo. E aos poucos, aquela casa estava se tornando um lar de verdade. As semanas passaram. Joaquim e Luísa criaram uma rotina. Ele acordava cedo, cuidava dos animais, trabalhava na terra. Ela cuidava da casa, das crianças, preparava as refeições. À noite, depois que as crianças dormiam, os dois sentavam na varanda e conversavam sobre a vida, sobre os desafios, sobre nada e sobre tudo. Luísa, Joaquim disse uma noite, eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Você salvou a gente. Luísa balançou a cabeça. Você também me salvou, Joaquim. Esse sítio estava morrendo. Agora está revivendo. A gente está se ajudando. É troca justa. Joaquim olhou para ela com admiração. Você é uma mulher incrível, sabia? Forte, trabalhadora, de coração puro. Luísa ficou sem graça. Não sou nada disso. Só estou fazendo o que qualquer pessoa faria. Joaquim discordou. Não. Qualquer pessoa teria fechado a porta naquela noite de chuva. Você abriu. Qualquer pessoa teria nos dado uma sopa e mandado embora no dia seguinte. Você nos deu um lar. Luísa sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Não sabia nomear ainda, mas era o início de algo. E Joaquim sentia o mesmo. Depois de meses mergulhado na dor da traição, ele começava a olhar para a vida de novo. E quando olhava, via Luísa, via a bondade dela, a força dela, a beleza simples dela. Dona Rosa percebia tudo. Vocês dois estão se apaixonando e nem percebem, ela disse para a filha uma manhã. Luísa ficou vermelha. Mãe, que absurdo! Dona Rosa riu. Absurdo nada. Eu vejo como você olha para ele e como ele olha para você. E não tem nada de errado nisso. Vocês dois merecem ser felizes. Luísa não respondeu, mas por dentro sabia que a mãe tinha razão. Ela estava começando a sentir algo por Joaquim. Algo que ia além de gratidão ou amizade. Mas tinha medo. Medo de se machucar. Medo de que ele ainda amasse a ex-esposa. Medo de que aquilo fosse apenas conveniência da parte dele. Joaquim, por sua vez, também lutava com seus sentimentos. Eu não posso gostar dela, ele se dizia. Acabei de sair de um casamento. Seria errado, mas o coração não obedece à lógica. E toda vez que via Luísa embalando Antônio, ou ensinando Teresa a bordar, ou rindo de alguma piada de Pedro, ele sentia algo crescer dentro dele. Se essa história está te envolvendo até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o nosso trabalho.
Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Um dia, Joaquim estava consertando o telhado do celeiro quando escorregou e caiu. Não foi grave, mas torceu o tornozelo. Luísa correu para ajudá-lo. Colocou o braço dele sobre os ombros dela e o levou para dentro de casa. Sentou-o numa cadeira, tirou a bota dele com cuidado e começou a massagear o tornozelo inchado. Você precisa ter mais cuidado, ela disse preocupada. Joaquim olhou para ela, para as mãos delicadas dela cuidando do pé dele, para o rosto concentrado dela, para a preocupação sincera nos olhos dela. E naquele momento ele soube. Estava apaixonado, completamente, irremediavelmente apaixonado por Luísa. Mas não disse nada. Apenas sussurrou: "Obrigado por cuidar de mim." Luísa olhou para cima e seus olhos se encontraram. Ficaram assim por alguns segundos, um olhando para o outro, até que Dona Rosa entrou na sala e quebrou o momento. "Vou fazer um chá de arnica para esse tornozelo," ela disse, mas sorria. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, nem Joaquim nem Luísa conseguiram dormir direito. Os dois ficaram acordados, pensando um no outro, se perguntando se o que sentiam era real. E era muito real. 3 meses se passaram desde que Joaquim e as crianças chegaram. O sítio estava irreconhecível. Joaquim tinha consertado tudo que estava quebrado, plantado novas culturas, aumentado o galinheiro e até construído um chiqueiro pequeno, onde agora tinham 4 porcos. A terra começava a produzir de novo. Luísa, por sua vez, tinha se tornado praticamente a mãe das crianças. Pedro a chamava de tia Luísa. Teresa já escorregava e chamava de mãe sem perceber. E o bebê Antônio sorria toda vez que a via. A casa estava cheia de vida. Risadas de criança, cheiro de comida caseira, o som de trabalho sendo feito. Dona Rosa observava tudo com satisfação. "Filha," ela disse uma tarde, "faz tempo que eu não vejo você tão feliz." Luísa sorriu. "É, mãe, eu estou feliz. Pela primeira vez em anos, eu sinto que a vida faz sentido de novo." Dona Rosa segurou a mão da filha. "E tem a ver com ele, não é?" Luísa não negou. Apenas concordou com a cabeça envergonhada. Joaquim também estava mudado. O olhar de homem quebrado tinha sido substituído por um olhar de esperança. Ele sorria mais, brincava com os filhos, e toda noite, depois que todos dormiam, ele e Luísa sentavam na varanda e conversavam. Aqueles momentos eram os favoritos dos dois. Uma noite a conversa se aprofundou. Luísa, Joaquim começou hesitante. "Posso te fazer uma pergunta?" Ela assentiu. "Claro." Ele respirou fundo. "Você ainda ama seu marido?" Luísa ficou surpresa com a pergunta. Pensou antes de responder. "Eu amava sim. Muito. Quando ele morreu, eu pensei que ia morrer junto. Fiquei meses sem conseguir fazer nada, só chorando. Mas com o tempo a dor foi diminuindo. Não some. Nunca some completamente, mas diminui. E a vida continua." Ela olhou para Joaquim. "Por que você pergunta?" Joaquim olhou para as próprias mãos. "Porque eu ainda estou tentando entender o que eu sinto sobre Isabel, sobre tudo." Luísa esperou ele continuar. "Eu passei meses com raiva. Raiva dela, do patrão, de mim mesmo por não ter percebido. Mas agora eu só sinto pena. Pena dela por ter trocado uma família de verdade por luxo. Porque luxo não abraça. Luxo não ama. Luxo não cuida quando você está doente." Luísa tocou a mão dele suavemente. "Você vai superar, Joaquim. Já está superando." Ele olhou para a mão dela sobre a sua. "Sabe o que me ajudou a superar?" Luísa balançou a cabeça. Joaquim olhou nos olhos dela. "Você. Ver como você cuida dos meus filhos. Como você trabalha duro. Como você é boa sem esperar nada em troca. Você me mostrou que ainda existe gente de verdade no mundo, e naquele momento tudo estava prestes a mudar entre eles."
Luísa sentiu o coração acelerar. Joaquim continuou, agora com mais coragem. Luísa, eu não sei se é cedo demais. Eu não sei se é errado. Mas eu preciso te falar. Eu estou me apaixonando por você. Na verdade, eu acho que já me apaixonei. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Luísa olhou para ele com lágrimas nos olhos. Joaquim, eu também sinto algo. Mas eu tenho medo. Medo de que você ainda não tenha superado ela. Medo de que isso seja só gratidão. Medo de me machucar de novo. Joaquim segurou as duas mãos dela agora. Não é gratidão, Luísa. É amor verdadeiro. Eu olho para você e vejo a mulher que eu quero do meu lado para o resto da vida. Vejo a mãe que meus filhos merecem. Vejo a companheira que eu sempre sonhei, mas nunca tive. Ele pausou. Eu te amo, Luísa. Sei que é cedo. Sei que a gente mal se conhece. Mas eu sei o que sinto. Luísa chorava agora. Eu também te amo, Joaquim. Eu tentei não sentir, tentei me proteger, mas não consegui. Toda vez que eu te vejo trabalhando, toda vez que vejo você com seus filhos, toda vez que a gente conversa aqui na varanda, eu me apaixono um pouco mais. Joaquim, emocionado, se aproximou devagar. Posso te beijar? Luísa assentiu. E eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo doce, tímido, cheio de promessas. Quando se separaram, os dois estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. O que a gente faz agora? Luísa perguntou. Joaquim sorriu. A gente vive. A gente constrói uma vida juntos. A gente se casa, se você aceitar. Luísa arregalou os olhos. Casa! Joaquim, a gente mal... Ele a interrompeu. Eu sei que é rápido. Mas, Luísa, eu tenho 35 anos. Já vivi o suficiente para saber quando algo é real. E isso aqui é real. Você é real. O amor que eu sinto é real. Então, sim, eu estou te pedindo em casamento. Casa comigo, Luísa. Ajuda a criar meus filhos. Deixa eu te fazer feliz para o resto da vida. Luísa pensou. Pensou na vida solitária que tinha antes. Pensou no sítio morrendo. Pensou nas noites frias dormindo sozinha. E pensou na alegria que sentia agora, no sítio prosperando, nas crianças rindo, em Joaquim. E disse com a voz firme, sim, eu caso com você. Joaquim a puxou para um abraço apertado. Ficaram assim por um longo tempo, apenas abraçados sob o céu estrelado, sabendo que dali em diante não estariam mais sozinhos. Teriam um ao outro. Teriam uma família. Teriam um futuro. Dentro de casa, Dona Rosa espiava pela janela e sorria. Graças a Deus, ela sussurrou. Finalmente! As crianças dormiam tranquilas, sem saber que pela manhã teriam uma notícia que mudaria tudo. Iam ganhar uma mãe de verdade. E Joaquim, segurando Luísa nos braços, olhou para o céu e agradeceu. Obrigado, Senhor, por me tirar do fundo do poço, por me dar uma segunda chance, por me dar ela. E ali, naquela varanda simples, dois corações feridos começaram a se curar juntos. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Simples, na capela da cidade mais próxima. Luísa costurou o próprio vestido. Branco, simples, sem luxos, mas feito com amor. Joaquim comprou um terno usado, mas em bom estado. As crianças foram os pajens. Pedro e Teresa levando as alianças. Dona Rosa segurando o bebê Antônio durante a cerimônia. Poucos convidados. Apenas vizinhos próximos e amigos verdadeiros. Não tinha festa grande, apenas um almoço na casa depois, com comida que Luísa e Dona Rosa prepararam. Mas o amor estava ali, palpável, real. Quando o padre perguntou se Joaquim aceitava Luísa como esposa, ele disse com voz firme e emocionada. Aceito com todo o meu coração. E quando perguntaram a Luísa, ela olhou para Joaquim, depois para as 3 crianças na primeira fileira e disse, aceito não só o homem, mas a família toda. O padre sorriu. Então eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Joaquim beijou Luísa sob o olhar de todos.
As crianças correram para abraçar os dois. Agora você é nossa mãe de verdade, Teresa gritou feliz. Luísa se ajoelhou e abraçou os três. Sou sim, minha filha, e vou ser para sempre. Pedro, sempre mais sério, perguntou baixinho: se nossa outra mãe voltar? Luísa segurou o rosto do menino. Se ela voltar, ela sempre vai ser sua mãe de sangue, mas eu vou ser a mãe que fica, que cuida, que ama e tem espaço no coração para todos. Depois do casamento, a vida continuou, mas agora, oficialmente como família. Joaquim e Luísa trabalhavam lado a lado. Ele no campo, ela na casa e também ajudando na lavoura quando necessário. As crianças iam crescendo fortes e saudáveis. Dona Rosa, vendo a filha feliz, melhorou até da saúde. A alegria é remédio poderoso. Com o trabalho duro dos dois, o sítio começou a prosperar de verdade. A colheita de milho foi a melhor em anos. As vacas deram crias saudáveis. As galinhas botavam ovos em abundância. Joaquim começou a vender o excedente na feira da cidade e com o dinheiro comprou mais terra, mais animais. Luísa cuidava não só das crianças e da casa, mas também fazia quitutes para vender. Pães, bolos, doces. Os produtos dela ficaram famosos na região. Onde compra os pães da dona Luísa? Virou pergunta comum na feira. O dinheiro, embora não muito, começou a entrar com mais frequência. 1 ano depois do casamento, Luísa descobriu que estava grávida. Quando contou para Joaquim, ele a pegou no colo e girou. Um filho nosso, Luísa. Um filho nosso. As crianças ficaram empolgadas. Vamos ter um irmãozinho. Teresa pulava. Pedro, agora com 9 anos, já pensava prático. Mais um para ajudar no trabalho daqui a uns anos. A gravidez foi tranquila. Luísa continuou trabalhando, mas Joaquim não deixava ela fazer esforço demais. Você precisa descansar. Ela ria. Joaquim, eu sei cuidar de mim. Ele beijava a barriga dela. Mas esse é diferente. Esse é nosso. E naquele momento, a família estava completa e feliz, sem imaginar os desafios que ainda viriam. Quando chegou a hora, foi um parto difícil. Luísa gritava de dor e Joaquim segurava a mão dela desesperado. A parteira, Dona Francisca, uma senhora experiente, trabalhava com calma. Força, Luísa, mais um pouco. E finalmente, depois de horas, o choro. Um bebê. Mas a parteira franziu a testa. Espera, tem mais um. Joaquim arregalou os olhos. Mais um. E sim, alguns minutos depois, outro choro. Eram gêmeos, 2 meninos pequenos, mas saudáveis. Joaquim chorou, Luísa chorou, Dona Rosa chorou. As crianças gritaram de alegria. 2, são 2. Os gêmeos foram batizados de Lucas e Mateus. Joaquim segurava um, Luísa o outro, e olhavam para aquelas criancinhas com um amor imenso. Nossa família cresceu, Luísa disse, cansada, mas feliz. Joaquim beijou a testa dela. E vai crescer mais ainda. A gente vai prosperar, Luísa. Eu prometo. E prosperaram. Com 5 crianças agora. Pedro, Teresa, Antônio e os gêmeos Lucas e Mateus. A casa estava sempre cheia, sempre barulhenta, sempre viva. Joaquim expandiu ainda mais o sítio. Comprou mais terras de vizinhos que estavam vendendo. Construiu um celeiro novo, maior. Aumentou o rebanho de gado. Luísa abriu uma pequena venda na frente da casa, vendendo os produtos que faziam. Ovos, leite, queijo, pães, doces. Os vizinhos vinham comprar, e a fama da fazenda de Luísa e Joaquim, como ficou conhecida, se espalhou. 5 anos depois, o que era um sítio simples, quase morrendo, tinha se transformado numa fazenda próspera. Não era a maior da região, mas era próspera, digna, construída com trabalho honesto. Joaquim olhava para tudo aquilo e mal acreditava. A gente conseguiu, Luísa, a gente realmente conseguiu. Luísa, agora com 36 anos, 3 filhos biológicos e 3 enteados que amava como se fossem dela, olhava ao redor
e sentia gratidão. Não foi a gente sozinho, Joaquim. Foi Deus. Ele te trouxe até minha porta naquela noite de chuva e olha o que ele fez com a nossa obediência. Pedro, agora adolescente de 13 anos, já ajudava o pai em tudo. Teresa, com 11, ajudava a mãe na venda e com os irmãos menores. Antônio, com 7 anos, era o mais arteiro. E os gêmeos, Lucas e Mateus, com 5 anos, eram a alegria da casa. Dona Rosa, agora velhinha, mas ainda lúcida, observava tudo e agradecia por ter vivido para ver aquela transformação. Uma noite, Joaquim e Luísa estavam na varanda, o mesmo lugar onde tinham se declarado anos atrás. Você se arrepende? Ele perguntou. De ter aberto aquela porta? Luísa olhou para ele. Nunca. Foi a melhor decisão da minha vida. Joaquim pegou na mão dela. A minha também. Eu perdi tudo naquele dia, mas ganhei tudo de novo. Ganhei você. E ficaram ali de mãos dadas, ouvindo o som das crianças brincando dentro de casa, o mugido distante do gado, o canto dos grilos. Uma vida simples, mas cheia. Uma vida construída tijolo por tijolo, semente por semente, amor por amor. 10 anos tinham se passado desde aquela noite de chuva. A fazenda prosperava. A família crescia feliz. Mas o passado, por mais que a gente tente enterrar, às vezes volta. E voltou num dia ensolarado, quando uma carroça parou em frente à casa. Pedro, agora com 17 anos, estava consertando uma cerca quando viu a carroça. Uma mulher desceu. Ele não a reconheceu no primeiro momento. Estava mais velha, mais magra, com roupas que já foram finas, mas agora estavam gastas. Mas quando ela falou, algo dentro dele congelou. Pedro, é você, meu filho. Era Isabel, sua mãe biológica, a mulher que os tinha abandonado uma década atrás. Pedro ficou paralisado. Mãe. A voz dele era de incredulidade. Isabel se aproximou com lágrimas nos olhos. Sim, sou eu. Você cresceu tanto. Pedro deu um passo para trás. O que você está fazendo aqui? Isabel limpou as lágrimas. Eu vim ver vocês. Ver seus irmãos. Nesse momento, Joaquim saiu da casa e congelou ao ver a ex-esposa. O choque foi imediato. Isabel. Isabel se virou para ele. Estava diferente. O rosto marcado, os olhos sem brilho, as roupas simples, nada do luxo que ela tinha buscado. Joaquim, eu precisava ver as crianças. Joaquim sentiu raiva subir, mas se controlou. Depois de 10 anos... Você aparece aqui depois de 10 anos? Isabel baixou a cabeça. Eu sei, eu não tenho desculpa. Eu errei muito. Luísa saiu da casa segurando os gêmeos pelas mãos. Quando viu a mulher, entendeu imediatamente quem era. Teresa também saiu junto, e Antônio estava no quintal. Todos pararam ao ver a estranha. Quem é ela, pai? Teresa perguntou, agarrando-se à saia de Luísa. Joaquim respirou fundo. É a Isabel, a mãe de vocês. O silêncio foi ensurdecedor. Teresa olhou para Luísa confusa. Mas a mãe não é a Luísa? Joaquim corrigiu. A Luísa é sua mãe. Essa aqui foi sua mãe de barriga. Isabel começou a chorar. Eu sei que eu não tenho direito, mas eu precisava vir. Precisava pedir perdão. Teresa, agora com 15 anos e com a sabedoria de quem viveu, deu um passo à frente. Perdão pelo quê? Por nos abandonar? Por escolher luxo em vez da gente? Por fazer meu pai sofrer? Isabel soluçava. Por tudo, minha filha. Eu fui tola. Eu achei que riqueza ia me fazer feliz, mas não fez. Ele me usou e me descartou assim que apareceu outra mais jovem. Me jogou fora como lixo. Perdi tudo e perdi vocês. A única coisa que realmente importava. Pedro estava com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de raiva. Você não tem direito de voltar agora. Não tem direito de aparecer aqui e esperar que a gente te perdoe. Isabel assentiu. Eu sei. Eu não espero perdão. Só queria ver vocês, ver que estão bem. Antônio, agora com 11 anos, olhou para aquela mulher e não sentiu nada. Não tinha memória dela.
Pai, quem é ela? Joaquim se agachou na altura do filho. É uma pessoa do passado, filho. Nada mais. Antônio aceitou e voltou a brincar. Para ele, a única mãe que existia era Luísa. E agora vinha a parte mais difícil. O que fazer com Isabel? Luísa, observando tudo, sentiu pena. Pena daquela mulher que tinha tudo e jogou fora. Ela se aproximou. Isabel, eu sou Luísa, a esposa do Joaquim. Isabel olhou para ela. Viu uma mulher simples, de mãos calejadas, mas com um brilho nos olhos que ela mesma não tinha mais. Você cuidou dos meus filhos. Luísa corrigiu. Eu cuidei dos nossos filhos. Porque eles são meus agora também. Isabel assentiu. Obrigada. Obrigada por fazer o que eu não fiz. Luísa suspirou. Eu não fiz por você. Fiz por eles. E por amor. Isabel olhou ao redor, viu a fazenda próspera, as crianças saudáveis, a família unida, e entendeu o tamanho do que tinha perdido. Vocês são felizes, ela disse, mais para si mesma do que para os outros. Joaquim, agora mais calmo, respondeu, somos muito. Isabel sorriu tristemente. Eu não vou atrapalhar. Só queria que vocês soubessem que eu sinto muito, e que mesmo tendo errado tanto, eu sempre amei vocês. Do meu jeito torto, mas amei. Pedro, ainda com raiva, disse, se você amasse, não teria ido embora. Isabel não tinha resposta para isso. Apenas concordou. Você tem razão. Ela começou a andar de volta para a carroça. Luísa, num impulso de bondade, a chamou. Isabel, espera. Isabel se virou. Luísa foi até ela. Você tem onde ficar? Tem o que comer? Isabel balançou a cabeça. Não tenho quase nada, mas vou dar um jeito. Luísa olhou para Joaquim, que entendeu o que ela ia fazer e assentiu. Fica para o almoço. Pelo menos isso. Isabel ficou surpresa. Você ia me deixar ficar? Luísa suspirou. Não sou eu quem vai te deixar ou não, mas eu não vou mandar uma pessoa embora com fome. Vem, come. Depois você decide para onde vai. O almoço foi tenso. Isabel sentou à mesa com a família que um dia foi dela e agora era de outra. Os gêmeos olhavam para ela curiosos. Quem é essa senhora, mãe? Perguntaram para Luísa. Ela explicou com cuidado. É alguém que fez parte da vida do papai há muito tempo. Mas agora ela está só de passagem. Depois do almoço, Isabel se despediu. Abraçou Pedro, que relutou, mas deixou. Tentou abraçar Teresa, que recuou. Olhou para Antônio, que nem a reconhecia, e disse para Joaquim e Luísa, obrigada, vocês são pessoas melhores do que eu jamais fui. E partiu, desta vez para sempre. Quando a carroça sumiu na estrada, Teresa perguntou, pai, ela vai voltar? Joaquim balançou a cabeça. Não, filha, não vai. Teresa abraçou Luísa. Que bom, porque eu só tenho uma mãe e é você. Luísa chorou, abraçando a enteada. Joaquim abraçou as duas. E ali, naquela família remendada, mas inteira, o passado finalmente foi enterrado. A vida continuou. Mais 10 anos se passaram. Pedro, agora com 27 anos, tinha se casado e morava numa casa que construiu numa parte da fazenda. Teresa, com 25, era professora na cidade e voltava todo fim de semana. Antônio, com 21, ajudava o pai na administração da fazenda. E os gêmeos, Lucas e Mateus, com 15 anos, eram fortes e trabalhavam a terra com paixão. A fazenda tinha crescido muito. O que era 5 hectares agora eram 40. Joaquim e Luísa tinham comprado terras vizinhas ao longo dos anos, sempre reinvestindo os lucros. Tinham gado de corte, cavalos, plantações de milho, feijão, café. Empregavam 8 famílias da região. Eram prósperos, mas a prosperidade não mudou quem eles eram. Joaquim continuava acordando cedo e trabalhando junto com os peões. Luísa continuava cozinhando, cuidando da horta, vendendo seus quitutes.
Dona Rosa tinha falecido anos atrás, em paz, cercada pela família, mas seu legado de bondade continuava. Uma tarde, Joaquim e Luísa estavam sentados na varanda, a mesma onde tinham se declarado quase 20 anos atrás. Estavam mais velhos. Joaquim, com 55, cabelos grisalhos. Luísa, com 50, algumas rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Mas o amor entre eles apenas tinha crescido. Você se lembra daquela noite de chuva? Luísa perguntou. Joaquim sorriu. Como esquecer? Eu cheguei aqui sem nada, só desespero e 3 crianças. Luísa pegou na mão dele. E olha o que a gente construiu. Uma família, uma fazenda, uma vida. Joaquim apertou a mão dela. Tudo graças a você. Se você não tivesse aberto aquela porta... Luísa balançou a cabeça. Não foi só eu, foi a gente juntos. Você trabalhou duro, você reconstruiu sua vida. Eu só te dei a oportunidade. Joaquim puxou ela para mais perto. Você me deu muito mais que isso. Me deu amor, me deu dignidade de volta, me deu uma família de verdade. Naquele momento chegou uma carroça. Um homem desceu. Era velho, curvado, com roupas simples. Joaquim franziu a testa. Não reconheceu, mas quando o homem se aproximou e tirou o chapéu, Joaquim sentiu o sangue gelar. Era o antigo patrão, o homem que tinha roubado sua esposa e destruído sua vida 20 anos atrás. Mas estava diferente. Não tinha mais a postura arrogante, as roupas finas, a expressão de superioridade. Estava velho, pobre, curvado. Joaquim, ele disse com a voz fraca, eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu precisava vir. Joaquim se levantou, a raiva antiga voltando. O que você quer? O homem baixou a cabeça. Pedir perdão. Eu sei que não muda nada. Não desfaz o que eu fiz. Mas eu precisava dizer. Eu perdi tudo, Joaquim. A fazenda, o dinheiro, o respeito. E entendi tarde demais que eu destruí não só sua vida, mas a minha também. Joaquim estava prestes a mandar o velho embora quando Luísa tocou seu braço. Joaquim, escuta ele. Joaquim olhou para a esposa. Viu a bondade nos olhos dela e suspirou. Fala. O homem continuou. Isabel me deixou há 15 anos quando apareceu alguém com mais dinheiro. Depois disso, eu fui perdendo tudo. A fazenda foi vendida para pagar dívidas. Fiquei sozinho, pobre, doente, e aí entendi. Eu não perdi só propriedades, perdi minha alma. Traí a confiança de um homem bom, destruí uma família. E por quê? Por luxúria, por orgulho, por achar que eu era melhor que todo mundo. Ele olhou para Joaquim com lágrimas nos olhos. Você construiu tudo isso aqui com trabalho honesto. Eu tive tudo dado e destruí. Você perdeu tudo e reconstruiu. E fez melhor do que eu jamais fiz. Eu não mereço o seu perdão, mas eu peço mesmo assim. Joaquim ficou em silêncio. Luísa o olhava esperando. Os filhos tinham saído da casa e observavam. Finalmente Joaquim falou. E o que ele disse surpreenderia a todos. Joaquim respirou fundo e disse, você me tirou tudo. Minha esposa, meu emprego, minha casa, minha dignidade. Eu passei anos com ódio de você. Mas sabe o que eu aprendi? Ele apontou para a fazenda, para Luísa, para os filhos. Aprendi que o melhor que aconteceu na minha vida foi você ter me expulsado. Porque se você não tivesse feito, eu nunca teria encontrado Luísa, nunca teria construído isso aqui, nunca teria sido realmente feliz. O antigo patrão olhou surpreso. Joaquim continuou. Então sim, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E carregar ódio não traz paz. Ele estendeu a mão. Você é perdoado. Agora vá viver o resto dos seus dias, sabendo que pelo menos um homem que você machucou conseguiu te perdoar. O velho apertou a mão de Joaquim, chorando. Obrigado. Muito obrigado. Ele se virou para ir embora, mas Luísa o chamou. Espera. Ela entrou em casa e voltou com um embrulho. Leva. É pão e queijo para você não passar fome na estrada. O homem olhou para aquela mulher que nem conhecia,
mas estava lhe dando comida. E se quebrou. Como vocês conseguem ser tão bons depois de tudo? Luísa sorriu. Porque a gente escolheu não deixar o mal nos definir. A gente escolheu ser melhores. O velho partiu, desta vez carregando não só comida, mas também uma lição. Depois que ele foi embora, Pedro se aproximou do pai. Pai, como o senhor conseguiu perdoar ele? Joaquim olhou para o filho, porque perdoar não é sobre ele, é sobre mim, é libertar meu coração do veneno do ódio. E sabe o que mais? Eu tenho pena dele. Ele perdeu tudo. Eu, graças a ele, ganhei tudo. Naquela noite, Joaquim e Luísa deitaram na cama, abraçados. Você é incrível, ele disse, por dar comida para ele. Luísa aninhou na curva do braço de Joaquim. A gente colhe o que planta, Joaquim. Ele plantou maldade e colheu solidão. A gente plantou bondade e colheu bênção. E eu quero continuar plantando bem até o último dia. E continuaram plantando, não só na terra, mas nos corações. E a colheita foi abundante. Os anos continuaram passando, trazendo mais alegrias do que tristezas. Pedro e a esposa tiveram 3 filhos. Teresa também se casou e deu 2 filhos. Antônio casou-se com uma moça da cidade e trouxe mais 2 crianças para a família. Os gêmeos Lucas e Mateus ainda eram solteiros, mas namoravam firme. A fazenda agora estava sempre cheia de netos correndo, rindo, brincando. Joaquim e Luísa, agora avós, sentavam na varanda e observavam aquela nova geração crescer. A gente fez isso, Joaquim dizia com orgulho. A gente construiu tudo isso. Luísa sorria. E vai continuar, Joaquim, porque a gente plantou boas sementes, e boas sementes geram árvores que dão frutos para gerações. Uma tarde, um dos netos, o pequeno Gabriel, filho de Pedro, perguntou: Vô, é verdade que o senhor chegou aqui sem nada? Joaquim pegou o menino no colo. É verdade, sim. Eu cheguei aqui numa noite de chuva com seus tios mais velhos, sem dinheiro, sem casa, sem esperança. Gabriel arregalou os olhos. E a avó Luísa deixou vocês entrarem? Joaquim assentiu. Deixou. Sem nem nos conhecer. Ela abriu a porta e mudou nossas vidas, o menino pensou. Ela é boa, né? Joaquim olhou para Luísa, que estava na cozinha preparando biscoitos. Ela é a melhor pessoa que eu conheço. Luísa envelheceu com graça. Os cabelos agora completamente brancos, as mãos mais lentas, mas o coração ainda enorme. Joaquim também tinha seus achaques. As costas doíam, a visão não era mais a mesma, mas continuava firme, administrando a fazenda com a ajuda dos filhos. Um dia, Joaquim não estava se sentindo bem. Sentiu uma dor no peito, fraqueza. Luísa chamou o médico da cidade que veio e examinou. Seu Joaquim, o coração está cansado. O senhor precisa diminuir o ritmo. Joaquim resmungou. Diminuir o ritmo? Eu tenho trabalho para fazer. Mas Luísa foi firme. Joaquim, a fazenda não vai acabar porque você descansou. Os meninos cuidam. Agora é hora de você cuidar de você. Relutante, Joaquim obedeceu. Passou a trabalhar menos, a descansar mais. E descobriu algo que não sabia. Era gostoso ficar na varanda vendo os netos brincar sem ter que fazer nada. Os filhos assumiram mais responsabilidades. Antônio virou o administrador principal. Pedro cuidava do gado. Os gêmeos, agora casados, cuidavam das plantações. Teresa, mesmo morando na cidade, vinha toda semana ajudar a mãe e trazer os netos. Joaquim e Luísa passaram a ter mais tempo juntos. Sentavam na varanda todas as tardes, de mãos dadas, relembrando. Você se arrepende de algo? Luísa perguntou um dia. Joaquim pensou. De nada, nem da traição da Isabel, porque me trouxe até você. Luísa sorriu. Eu também não me arrependo de nada. Especialmente não me arrependo de ter aberto aquela porta. Uma noite, enquanto jantavam com toda a família reunida, filhos, noras, genros, netos, Joaquim levantou o copo e disse: Eu quero fazer um brinde.
a essa mulher aqui do meu lado, que salvou minha vida, que construiu essa família comigo, que me ensinou o que é amor de verdade. Luísa, você é o maior presente que Deus já me deu. Todos aplaudiram. Luísa, envergonhada, mas feliz, limpou as lágrimas. E você, Joaquim, me mostrou que a gente pode recomeçar, que a vida sempre dá segunda chance e que amor não é sobre perfeição, é sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil. Anos depois, quando Joaquim finalmente partiu, tranquilamente, depois de uma vida longa e cheia, Luísa não desmoronou. Chorou, sim. Sentiu falta, sim. Mas não se perdeu, porque ele tinha lhe ensinado a viver, não apenas a sobreviver, e ela honrou a promessa. Viveu, viu mais netos nascer, viu bisnetos crescer, viu a fazenda continuar prosperando, e sempre que alguém perguntava, Dona Luísa, qual o segredo de tanta bênção? Ela respondia sempre a mesma coisa, abrir a porta. Quando alguém bate pedindo ajuda, abre a porta, porque você nunca sabe se do outro lado está um milagre disfarçado de desespero. A lição foi passada de geração em geração, e ninguém na família jamais negou ajuda a quem precisava. Porque lembravam, um dia o avô chegou ali com nada e a avó abriu a porta, e daquele ato simples de bondade nasceu tudo. Luísa viveu mais 10 anos sem Joaquim. Foram anos de saudade, mas também de gratidão. Ela via o legado que tinham construído. 5 filhos, 23 netos e já começavam a aparecer os bisnetos. A fazenda tinha se tornado uma das mais prósperas da região, mas mantinha aquele espírito de família, de trabalho honesto, de portas abertas. Quando Luísa completou 80 anos, a família fez uma festa imensa. Vieram pessoas de cidades vizinhas. Muitos que tinham sido ajudados ao longo dos anos pela bondade de Luísa e Joaquim, um por um, contavam histórias. Eu passei fome e a dona Luísa me deu comida. Eu precisava de trabalho e o seu Joaquim me contratou. Minha casa pegou fogo e eles me abrigaram. A lista era longa. Antônio, agora um senhor de 41 anos, fez um discurso emocionado. Mãe Luísa, eu quero que a senhora saiba. Se não fosse pela senhora, eu não estaria aqui. Nenhum de nós estaria. Você não só salvou a gente naquela noite, você nos ensinou a viver, nos ensinou que bondade não é fraqueza, que generosidade não empobrece e que amor é a única coisa que multiplica quanto mais a gente dá. Luísa, já frágil, mas com a mente lúcida, olhou para todos ali. Filhos, netos, bisnetos, amigos, e disse com a voz trêmula, mas firme, eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Abri a porta, e Deus fez o resto. Mas se tem uma coisa que eu quero deixar para vocês é isso. Nunca fechem a porta para quem precisa, porque a bênção pode estar do outro lado, disfarçada de necessidade. Meses depois, Luísa adoeceu. Não era nada grave no começo, apenas um resfriado. Mas na idade dela, qualquer coisa era grave. Os filhos chamaram o médico que disse, ela está cansada, o corpo está pedindo descanso. Luísa sabia. Sabia que seu tempo estava chegando. Numa tarde tranquila, ela pediu para ser levada à varanda. A mesma varanda onde décadas atrás Joaquim tinha batido pedindo abrigo. Mesma onde eles tinham se declarado, se beijado pela primeira vez, onde tinham planejado a vida, onde tinham envelhecido juntos. Os filhos a levaram. A sentaram na cadeira de balanço favorita dela. Cobriram com um xale. Luísa olhou para os campos, para a fazenda que ajudara a construir, para a família reunida ao seu redor. Eu vivi bem, ela disse, muito bem. E não me arrependo de nada. Teresa, já uma senhora de 60 anos, segurou a mão da mãe. A gente te ama, mãe. Muito. Luísa sorriu. Eu também amo vocês. E quero que prometam uma coisa. Continuem abrindo portas. Continuem ajudando quem precisa. Porque foi isso que fez nossa família ser especial.
Não foi dinheiro, foi amor, foi bondade, foi escolher sempre fazer o bem. À noite, quando todos já estavam dormindo, Luísa fechou os olhos pela última vez. Partiu tranquila, com um sorriso no rosto, segurando uma foto antiga de Joaquim. Os filhos encontraram pela manhã, e, embora tristes, sabiam. Ela tinha vivido uma vida plena, tinha amado, sido amada, e deixado um legado maior do que qualquer fazenda. O funeral foi imenso. Pessoas de toda a região vieram se despedir, e cada uma tinha uma história para contar sobre a bondade de Luísa. Luísa foi enterrada ao lado de Joaquim, como sempre desejou. Na lápide simples, os filhos mandaram gravar: "Aqui descansam Joaquim e Luísa." Ele bateu na porta numa noite de chuva. Ela abriu, e dessa porta aberta nasceu uma família, uma fazenda e um legado de amor que nunca vai morrer. Anos depois, a história continuou sendo contada. Os netos contavam para os bisnetos. Os bisnetos contariam para os tataranetos, e a lição permanecia: nunca feche a porta para quem precisa, porque às vezes, do outro lado, não está só alguém pedindo ajuda, está o destino batendo. A fazenda continuou prosperando, sempre dirigida pela família. E na entrada da propriedade colocaram uma placa: Fazenda Porta Aberta. Fundada há mais de 50 anos, em memória de Joaquim e Luísa, que nos ensinaram que bondade é a maior riqueza. E a porta daquela casa, a porta que Luísa tinha aberto naquela noite chuvosa, nunca mais foi trancada. Permaneceu aberta simbolicamente para quem precisasse, porque assim como Joaquim encontrou refúgio ali, muitos outros também encontraram. E cada um levava consigo não só a ajuda material, mas a lição. Quando a vida te der a chance de ajudar alguém, ajuda, porque você nunca sabe se está ajudando um anjo disfarçado. Se você está sempre por aqui, assiste todos os nossos vídeos, e essas histórias já fazem parte da sua vida, então que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios. Nossa gratidão desde já. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Você é muito importante para nós. Nos encontramos no próximo vídeo.